Olá a todos, bem-vindos! Cá estamos para mais um live, um evento, uma comunicação, uma partilha. Bem, eu acho que isto acaba por ser muitas coisas assim, como se fosse um bolo, não é? Várias fatias de uma coisa só. Então eu sou a Daniela, para quem não me conhece, para quem me conhece, olá! Então, está tudo bem com vocês? Então nós estamos ligados ao nosso projeto, não é? Que chama-se Ninfeia, a Ninfeia School, que é a nossa escola online, onde a gente então tem assim variedíssimas áreas que a gente trabalha. E uma delas é esta que nós vamos falar hoje, não é? Para quem já nos acompanha, sabem que a semana passada isto foi super mega divertido. Estivemos então na nossa cozinha a falar um bocado daquilo que nós temos lá, a fazer uma receita, a tirar dúvidas. Bem, foi uma festa. Era uma coisa para ser assim pequenina, mas quando demos por ela, lá se estendeu. A gente já sabe que estas coisas de live, quando vocês começam a falar connosco, isto acaba por se estender mais do que o normal, ou mais do que estava previsto, se assim se pode dizer. Então hoje o tema é jejum. Curiosos? Sim? Não? Digam aí. Isto porquê? Porque nós temos andado a partilhar que ao longo destas últimas semanas nós de alguma forma acabámos por partilhar, não é? O que é que mudou no nosso plano, coisas é que nós acertámos, mas isso tudo surgiu mediante as nossas como é que é dizer, necessidades? Sim, necessidades, será o termo certo. Isto porquê? Porque nós fizemos um plano já aqui há uns meses atrás, estamos a seguir o plano direitinho, segunda, terça, quarta, quinta. Quando eu descobri que estava grávida, isto descambou, não é? Porque eu deixei de fazer jejum por estar grávida. E depois, entretanto, vieram aquelas questões dos desejos e o nosso plano acabou por alguma forma de ficar tudo alterado. Agora, com festas, não é? Tipo Natal, Ano Novo, reuniões com a família, aniversário, não é? Que nós fizemos anos na segunda-feira. Bem, sentimos uma grande necessidade de voltar outra vez a termos algumas regras, não é? No mínimo alguma coisa planeada. Porquê? Porque estávamos então muito cheios, não é? Estávamos então assim com um sentimento de até ao pescoço, não é? Sejamos sinceros, quando vamos à casa dos familiares é difícil, ou à casa de amigos, dizer que não às coisas boas que eles têm para comer, não é? Mas então, o ato de jejuar não é propriamente uma coisa recente, não é? Toda a gente já ouviu falar sobre o jejum, que se, pelo menos na altura, pelo menos quando eu, sei lá, praticava isso em casa dos meus pais, era na suposta sexta-feira santa, em que não se comia carne, ou há pessoas que faziam um jejum durante aqueles 40 dias, e assim por aí além, prontos. Mas isso ligado, não é, a uma filosofia, a uma religião, a algo que existe. Depois, mais tarde, dentro da filosofia Ayurveda, que é um bocadinho aquilo que vimos falar hoje, sempre dentro dessa visão, dessa tradição, não é, muito antiga, o ato de jejuar é comum, não é? Pelo menos um dia por semana. Há quem faça mais, pode ir de 2 a 3 ou uma semana. Há pessoas que conseguem ir mais longe do que isto, não é? Que realmente têm uma força de vontade muito grande. E realmente cada tempo, não é? Traz alguns benefícios, não é? Se for uma coisa mais rápida, traz um benefício logo assim num dia, já se sente. 3 então muito mais. 7 isto já é
aqui a bombar e as pessoas conseguem muito mais que 7, realmente têm uma grande capacidade, não é? De se sentirem e de usufruírem disso, está bem? Mas uma das coisas que a Ayurveda fala é que nós não devemos fazer jejum, não é? Este ato de jejuar só porque sim, não é? Então, neste caso, eles se complementam sempre com duas coisas. Uma delas é os líquidos, então o jejum nesse sentido é feito sempre com água, de preferência água morna, e deve sempre acompanhar este ato de jejuar com práticas meditativas, está bem? Porque assim, um dos sentimentos que eu tive, não é, na altura em que comecei com o jejum, isto já há uns meses largos, é que aquilo começava a chegar a hora do jantar e começava a ficar complicado, não é? A fome apertava, o sentimento de comer, o sentimento que se calhar se não comesse que me ia fazer mal, e assim por aí além. E o ato de parar, de sentar, de estar conectada com as minhas emoções, acabavam de alguma forma por me ajudar a passar esse tempo, que parecia efetivamente uma eternidade, mas de eternidade tinha muito pouco, não é? Era uma coisa que até rapidamente passava. E depois passava-se a noite e eu no dia a seguir de manhã, ok, já podia começar a comer uma coisa mais leve, uma frutinha, nada de pão, nada de trigo, não é? E assim nesse sentido. Mas uma das coisas interessantíssimas, não é a gente perceber o porquê de estar a fazer estas coisas, não é? Uma delas pode ser a vontade de se sentir cheia, a vontade de querer estar mais leve. Outro tem a ver com o estado emocional também, não é? De querer lidar com coisas que as coisas que estão reprimidas venham ao de cima. E não esquecendo uma coisa muito importante, que é, se nós todas as noites descansamos, não é? Ou pelo menos tentamos, há pessoas que conseguem fazer isso muito profundamente, há outras que nem tanto, porque não dar um descanso, ou um dia por semana de descanso, ao nosso corpo, não é? O que é que acontece se vocês se propuserem a isso? Se vocês de alguma forma resolverem, ok, então eu agora vai haver ali um dia por semana que vou fazer jejum, vou estar só à base de líquidos. Será que vocês conseguiam? O que é que vocês sentem em relação a isso? As pessoas que me estão a assistir, partilhem aí. Ou se mais tarde vires este vídeo, dá a tua opinião. Será que te sentiste preparado? Fisicamente? Será que te sentiste preparado mentalmente? Que questões é que te levantarias a pensar, imaginaste a ficares um dia sem comer? Isso é muito interessante saber a vossa opinião nesse sentido, está bem? Mas como eu vos disse há bocadinho... Está a dar, eu já confio. Uma das coisas importantes é que, como vocês sabem, eu neste momento não posso fazer jejum. Claro que no dia em que o meu companheiro está a fazer jejum, eu estou a fazer uma coisinha mais leve, não é, para haver aquele acompanhamento, porque é sempre mais fácil quando uma pessoa nos acompanha, não é? Porque assim, se nós estamos a fazer jejum e as pessoas que estão connosco não nos acompanham, isto torna-se um bocadinho mais difícil por causa dos cheiros, não é? E assim por aí além. Mas aquilo que eu queria partilhar convosco é que eu hoje tenho um convidado, porque esse convidado voltou a fazer jejum novamente, está bem? E quer efetivamente partilhar um bocadinho a sua experiência. Eu também vou fazer algumas perguntas. Se vocês tiverem também algumas perguntas, façam, aproveitem, está bem? E perceber efetivamente o que é que o levou a voltar outra vez a essa necessidade de jejum, não é? E já está a fazer jejum, se eu não estou em erro, umas semanitas, e que benefícios é que já trouxe, não é? Que essa parte até é mais interessante. Por isso vamos saber se o meu convidado está pronto para aparecer. Está pronto, sim senhora. Por isso espero que gostem e não se esqueçam, todas as perguntinhas que tiverem, faça favor de perguntarem, está bem? Porque senão não ficam... Isso era como na escolinha, nós não estávamos esclarecidos, mas queríamos sermos esclarecidos e não levantávamos o dedo e depois a dúvida lá se ficava, está bem? Eu
eu estou aqui, mas eu estou a trabalhar no outro computador aqui ao lado, né? E já estou aqui a marcar mais consultas. Eu não quero estragar a vida à Dani, sendo que agora também a vou ajudar, portanto até posso estragar, mas malta, até ao final de janeiro, como me estão a pedir agora, ainda estamos a fazer mapas por escrito, com uma pequena referência ao ano 2020, por 35€, portanto é de aproveitar. Claro que temos online, e se me perguntassem a mim, entre como disse agora esta pessoa, fui realista, fui verdadeiro e disse, né, entre comprar uma coisa por escrito ou fazer consulta online, eu fazia online, porque ao menos eu podia ficar esclarecido e responder às perguntas. Está bem? Isso é que é mega importante. Mas não estamos aqui para falar disso, portanto vamos pôr aqui a jeito e a Dani já se chegava para lá, porque eu estou aqui. Senão. Ok. Isto aqui é preciso muito conforto para estar aqui online, portanto nós temos aqui umas cadeiras mágicas. Exatamente. Então, este é o meu convidado. Espero que não seja uma cara nova aí por aí. Ele é muito influente neste momento. Sim, sou muito influente no vosso stories do Facebook, de todos os Facebooks nossos que seguem. Portanto, já devem ter reparado que eu tenho mesmo muito trabalho com a internet, muito, nem imaginam. Praticamente respiro com o telemóvel. Mas pronto. Então, queres apresentar um bocadinho? Não. Não, estou a brincar. Eu chamo Marco, para quem não sabe. Eu sou quem orienta esta cena toda bonita da internet da nossa escola. Também sou o professor da outra parte que a Dani não faz. Portanto, a Dani está nas astrologias, ayurvedas e ajuda-me aí que tu tens mais qualquer coisa, mas está-me a fugir. Mas pronto. Tem a parte da educação infantil. Pronto. A Dani está mais nesse ramo, eu estou mais no ramo da orientação, do coaching, portanto eu também tenho aulas privadas e, como já disse a muita gente, e aproveito e digo aqui outra vez, eu vendo a minha amizade, o meu tempo e o meu conhecimento e treino as pessoas física, mental e emocionalmente, portanto semanalmente, há pessoas que me requerem para isso, e faço os mapas de Human Design, portanto desenho humano, onde a gente abre e mistura e fala aí sobre o teu corpo, sobre a tua energia, sobre a tua aura. Mas pronto, continuando. Sou também aquele gajo que faz jejum e que voltou ao jejum, não é? Acho que é o tema de hoje, não sei se estou a... Sim, esse é o tema, não é? Porque esta semana surgiu a curiosidade de algumas pessoas que estão connosco, ao qual a gente até esta semana recusou um jantar porque era dia de jejum e é muito complicado aceitar um jantar e tu fazes jejum. Que foi ontem, portanto hoje estamos a falar de jejum, mas o jejum era para ser em direto ontem. Sim, exatamente, só que... Pronto, questões felinas, como sabem, pronto, o nosso gato está no veterinário e pronto, não deu. Mas... Sim. Então algumas dúvidas que surgiram, que me questionaram, foi efetivamente se é fácil. Não. Eu vou-vos explicar porque é que não é fácil inicialmente. Primeiro porque inicialmente não sabemos como fazer o jejum, não é? Primeiro há um medo de se nos faz bem não comer o dia todo, quantas horas, principalmente como me perguntaram esta semana, mas quantas horas é que ficas sem comer? Não é? E pronto, isso são algumas questões. Não faz nada mal, até faz pelo contrário, cientificamente já foi comprovado, e isso até mereceu agora um prémio Nobel da Ciência do ano passado, portanto, referenciado ao jejum. Portanto, o jejum é uma prática que cura tudo, portanto, não tem mal nenhum, mas lá está, às vezes o que eu noto da parte de todas as pessoas é que falta um bocadinho de conhecimento acerca de como fazer. E claro que eu tive que experimentar, e ao início não era nada fácil, não é? Ao início, como toda a gente, dava-me a fome. Mas onde é que me dava a fome? Não posso, tem que ser mais para aqui. Dava-me aqui deste lado, também aqui, pois é, a câmera está ao contrário, tenho que inverter. Agora não interessa, dava-me aqui deste lado, na zona do estômago.
Tá bem? Vim eu a descobrir em muitas leituras, portanto, e muitas compreensões que já tinha, que aí não é a zona da fome. Fome para ser verdadeira tem que ser na área mais abaixo, ali na zona do umbigo, portanto, do intestino. Portanto, também nessas leituras descobri que quando dói o estômago, ou quando o estômago se queixa, é o emocional, não é propriamente o corpo a pedir comida. Está bem? Sim, isso não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas se não têm, passam a ter. O nosso sistema digestivo digere coisas. Digere alimentos, digere emoções, digere situações, problemas, então, digere uma série de coisas. Claro que a função principal, ou pelo menos aquilo que acontece com mais frequência, é a comida. Nós comemos várias vezes ao dia. Ao proporcionarmos o jejum, como ele limpa em primeiro lugar o excesso de comida que temos lá dentro, quando fica vazio, tem uma série de emoções, sentimentos, problemas que a gente digere. Por isso. Eu já vou falar disso, porque é que até comecei a fazer jejum outra vez, porque eu tinha parado, eu até parei mais por causa dela, que deixou de fazer por causa do bebê, e eu dei-me à preguiça, pelo menos até ao Natal, vá. De referir, não se esqueçam, estamos a falar de jejum. Jejum é uma prática ayurvédica, portanto estamos dentro do tema do programa, tá bem? Portanto, jejum é uma prática ayurvédica. Os indianos, a gente diz indianos, não sei se indianos devia ser a palavra ajustada, porque os indianos, a maior parte deles nem sequer percebe de yoga ou da ayurveda nem nada disso, portanto. Mas o pessoal que se rege, os yogis, também, nós falamos que só os yogis é que vão para a ayurveda, os yogis. Sim, as pessoas no fundo que praticam a ayurveda, não é? Porque há muitas casas de yoga na Índia, tem o vegetarianismo e essas coisas todas, mas depois a parte da ayurveda só mesmo em sítios que praticam isso, não é? Não é uma prática propriamente comum para diariamente. Portanto, os yogis, os que de facto ligam nesta história da Ayurveda, desta visão de nos alimentarmos segundo o biotipo, a função que o nosso corpo, os alimentos que precisa, também, já praticam jejum, naturalmente. Porquê é que eu voltei a praticar jejum em janeiro? Vou-vos ser sincero. Cheguei a uma altura em janeiro que, começa-se a aproximar, o bebê é para maio, não é? Mais ou menos começou-se a aproximar, então a necessidade de fazer mudanças em casa. Essa foi a verdade. Portanto, até agora não fiz grandes coisas, estive tranquilo, estive na boa, mas deixei passar o Natal e toda aquela confusão emocional. Portanto, cheguei a janeiro e comecei a pensar então em todas essas coisas que eu tinha que fazer. A verdade é que para conseguir digerir tudo isto, e eu sou uma pessoa, tenho que confessar, um bocadinho agarrada materialmente às coisas. O meu pai também é assim, ensinou-me assim, e é uma coisa que eu combato constantemente. Eu tive que começar a lidar na minha cabeça, ou seja, a preparar-me emocionalmente para vender metade das coisas que estavam ali no nosso anexo, na nossa despensa, guardados. E tenho, por exemplo, em termos de música, eu tenho muitos instrumentos musicais, alguns até repetidos, que foi no caso até vendemos a nossa segunda guitarra e tal. De perceber que isso para mim foi difícil, principalmente com a música, porque eu adoro música. Então, chegamos a janeiro, não é? Depois de toda aquela loucura do Natal e do Ano Novo, com todas estas mudanças para fazer sentimentais, portanto, quem não percebe disso, eu passo então a explicar que a Ayurveda fala e explica que o corpo está interligado, assim como o Yoga com a vertente emocional, e então podemos falar aqui nesta cena. Eu tinha tanta coisa para tratar emocionalmente que simplesmente olhava para a comida e já nem sequer sabia o que é que havia de comer, o que é que me apetecia comer. E isso foi tipo, começou-me a criar stress.
porque eu comecei a reparar que no início de janeiro já estava a comer praticamente pela ideia de que tinha que comer todos os dias, não é? Então aí é que um dia, pim, ligou-se a luz, portanto no início do mês, eu disse, Dani, vou voltar a fazer jejum. Porquê? Porque eu sentia que eu precisava de que o meu corpo parasse. Tá bem? E quando se fala no jejum, pode-se falar da vertente do jejum terapêutico, tá bem? Que foi a tal vertente do jejum que foi cientificamente estudada e ganhou esse tal prémio Nobel da ciência, portanto, que demonstrava que o jejum, ao ser feito conscientemente, sempre a trocar os líquidos e não sei o quê, pode trazer curas milagrosas para o corpo. Aliás, se vocês forem ao YouTube, há toneladas de pessoas que curam, principalmente os americanos e pessoal mais de fora que sabe e acredita nisto, que cura, por exemplo, altas dores de coluna e alguns problemas mais complicados, a fazer jejum de semanas, meses, assumos, etc. Só que lá está, implica estarem quietos. Tá bem? Então o que é que aconteceu? Comecei a fazer a jejum à segunda-feira e senti literalmente, não senti fome nenhuma, e como eu estava a dizer, para fazer jejum também é preciso saber uns truquezitos. Um dos truques principais, e para quem quiser ter esta prática, e se vocês se sentirem cansados, eu aconselho seriamente a fazerem jejum. Mas para não ser pesado e para combaterem aquela ideia de fome, porque acreditem, o primeiro dia é o dia mais difícil. Não é que se calhar não vão fazer mais que um dia, mas o primeiro dia, ou quem só faz jejum um dia, é o dia mais difícil, porque é quando tu paras de comer e a tua cabeça diz que tu estás cheio de fome. Está bem? Então eu descobri que aquela prática ayurvédica de beber a aguinha morna ou a aguinha quente acalma a emoção e a fome. Eu antes bebia só água normal, não é? Água à temperatura normal. Sim. E não bebia litros e litros de água porque não me saciava assim tanto, estava sempre cheio de fome. Sim, é verdade. Certo? Certo. Portanto, para quem vai fazer jejum, lembrem-se, a água morna é a vossa amiga, não é chá. Água morna, está bem? Água morna ou quente, escaldada. E o vosso jejum vai correr maravilhosamente bem. E os meus jejuns, desde que eu utilizo água morna, principalmente este mês, têm corrido maravilhosamente bem. Ao mesmo tempo, a minha vida sentimental e aqui em casa, portanto, quando falo sentimental e emocional, não é Dani, não é nada disto. Também é isto, mas não é nada disto na realidade. Portanto, eu entender-me e largar as coisas e organizar e preparar a casa para podermos ter um ambiente mais confortável para nós e para o bebê e não sei o quê, principalmente nos dias de jejum, fica tudo muito leve, muito claro e muito fácil de concretizar. E é engraçado que o facto de não terem que parar para fazer a comida, para comer, para jantar, para lanchar, dá-vos tantas horas, dá-vos tanta disponibilidade que o nível de stress baixa e o nível de bem-estar é fantástico. Está bem? E a melhor parte é no dia de jejum, portanto eu faço jejum, começo ao domingo, janto ao domingo, depois não como mais nada, passo a segunda-feira toda, vou dormir à segunda-feira à noite e só à terça-feira, quando acordo, faço yoga. Eu ainda sou um bocado maluco, portanto à terça-feira é a minha prática mais intensiva, que é, não tenho nada no corpo praticamente, abuso, não é? Estou mais elástico, estou mais disponível, estou mais tranquilo, porque à terça-feira quando acordas, não é? Quando eu acordo, podes ter essa experiência, se fizeres como eu. Quando vais fazer yoga, a paz é de outro mundo. É literalmente de outro mundo. O corpo torna-se também mais flexível, não é? Sim, é engraçado que o relógio biológico, há um relógio horário chinês do organismo que explica a que horas é que cada órgão desintoxica. E quando eu faço jejum, eu sinto mesmo que não há impedimento nenhum para o meu corpo, não é? Peneirar, limpar, trabalhar no sentido de se melhorar. E é esses benefícios que eu sinto à terça-feira quando vou praticar em jejum. Está bem?
principalmente esta semana, que o nosso gatinho então teve assim uma cena mais complicada. Esta semana não ando praticamente com fome nenhuma, está bem? Então, por exemplo, coisas mais pesadas está completamente fora da balança. E mesmo assim, ontem já fiz jejum, depois à noite, como trabalhei imenso, andei de um lado para o outro, já senti vontade de comer, senti-me mesmo fraco, então comi. Mas hoje de manhã já tornei a fazer a mesma macaquice porque não sentia fome. Só uma questão. Na altura, quando fazias jejum, isto há uns meses atrás, estavas a trabalhar fora. Como é que isso é? Porque a maior parte da pessoa trabalha, não é? Lá no trabalho o pessoal dizia que eu era meio assim atrofiado. Dizia, estás aqui a trabalhar e não comes? Tipo, vais cair para o lado. Muito pelo contrário. Né? Nunca, claro que era só um dia, mas nunca senti nenhuma quebra de energia. E acho que as segundas-feiras, principalmente as segundas-feiras, eram o dia em que eu estava mais atento e mais disponível para ser amigo do pessoal, não é? Eu tenho o hábito de me afastar das pessoas, ou tinha, agora já não, agora modifiquei isso por completo, porque até me apercebi que até gosto de ser social, não é? Mas tudo começou quando eu andava a entregar medicamentos e com um jejum à segunda-feira, em que eu olhava para eles e dizia, não, eu tenho que me aproximar, o pessoal é fixe, não é? Tipo, então, à segunda-feira, engraçado, eu estava sempre mais disponível. Claro que estamos a falar que era só um part-time. Mas aguentava-se. Sim. Era um part-time a cartar Caixas. 100, 200 caixas de medicamentos. Sim, por isso, como vocês podem ver, não é? A prática de jejum realmente traz muitos benefícios, ao qual um deles é efetivamente sentir as nossas emoções e, em vez de as reprimir ou até desbloquear, digeri-las de alguma forma, não é? E perceber efetivamente o que é que está a acontecer em nós. Claro que isto ao início vai mexer principalmente com os nossos medos e receios de que se eu não estou a comer, o que é que vai acontecer, não é? A gente pensa logo assim numa coisa bué da má e uma coisa assim bué da dark, mas depois de passar essa fase, não é? De se tornar uma prática comum, acaba de alguma forma por amenizar e a gente poder trabalhar outras coisas mais profundas, não é? Isso até será um dos objetivos principais. Claro que há pessoas que fazem isto por questões de saúde física, algum tipo de doenças. Não tens que fazer como eu. Isto já são muitas horas de meditação e pronto. Eu já estou habituado a ligar ao emocional. Mas isso não tem que ser uma preocupação. Eu acho que nós estamos aqui hoje para dizer que basicamente é para vos transmitir que se vocês estão cansados não sabem o que é que hão de comer, emocionalmente estão esgotados, dói-vos as costas, dói-vos as pernas, dói-vos a cabeça, ganhem coragem, organizem a vossa alimentação para um dia que estejam em casa, está bem? E não comam do jantar do dia anterior até ao pequeno almoço do dia a seguir ao jejum. Portanto, são mais que 24 horas de jejum. E bebam, sempre que tiverem fome, a aguinha quente. Não vos vai fazer mal nenhum, vai-vos trazer muitos benefícios e posso-vos garantir que em termos de sensações, estabilidade e bem-estar, está bem? Por isso, é o físico, vocês vão pelo físico e ao irem pelo físico vão ter o benefício de melhorar a vossa disposição, logo as vossas emoções, logo as vossas relações, logo... Está bem? Porque está sempre tudo interligado. Sim, não nos podemos esquecer que uma coisa não funciona sem a outra, não é? Isto é tipo engrenhagens que se encaixam, não é? E uma coisa começa a trabalhar isto e aquilo começa... O corpo de alguma forma começa a se encaixar e começa a ir em prol da nossa essência, em prol daquilo que realmente necessitamos trabalhar no momento presente.
não é? Isso acho que até é o foco de todas as práticas, não é? Ligadas à prevenção do nosso corpo, de querermos ser saudáveis, etc, etc, não é? Por isso, por muito que vocês achem que ao fazer uma simples dieta, um jejum, experimentarem comer menos carne, etc, isso automaticamente vai mexer no vosso físico e no vosso emocional e na vossa mente. Aí vai levantar questões que se calhar, por exemplo, até é uma das coisas que acontece com as dietas, não é? Eu, quando trabalhava a tempo inteiro numa ervanária, tinha pessoas que vinham ter comigo, por exemplo, para emagrecerem, né, para perderem aquelas gordurinhas. Lá ia o plano alimentar, lá ia a massagem drenante, mas ao mesmo tempo havia uma grande ajuda emocional, né, porque iria chegar a uma altura em que a gente, ao reduzir, iam começar a surgir emoções estagnadas, não é? Porque daí o aumento de gordura, e o que iria acontecer é que a pessoa precisava ter uma grande capacidade para quando se ficasse mais irritada com o costume, mais deprimida com o costume, conseguir lidar com isso de alguma forma, não é? Então o jejum, primeiro, é uma aceitação interna, não é? De tipo, de querer diferente. Aceitar que alguma coisa vai mudar. Se é só pelos Eu acho que o jejum mais importante é dizer isto. É vocês trabalharem, e há muita gente que gosta de trabalhar o desapego, e vou-vos dizer, vocês nunca trabalham o desapego se não perceberem que estão apegados à comida. Porque o normal de todas as pessoas é acharem que precisam de comer todos os dias, a todas as horas. De hoje para amanhã, imagina que por alguma razão deixa de haver comida. Como é que é? Não é? Como é que lidas com isso? Como é que vais lidar com isso? Vais entrar em pânico, vais invadir os supermercados, vai ser um grande filme, não é? A maior parte das pessoas vão morrer literalmente de fome porque não se sabem cuidar, não é? Portanto, desapegar da comida, tirar o stress de não comer e aproveitar o estado de graça que o jejum traz. Isso é que para mim é que é importante, está bem? Porque trabalhas o desapego de uma forma que nunca imaginaste. Eu nunca pensei sequer que fosse tão apegado a comer, que essa ideia fosse tão tipo forte dentro de mim. Sim, porque quando começamos a experimentar, por acaso a primeira coisa que surgiu quando começamos, não é, esta jornada do jejum às segundas-feiras foi o tempo livre que começámos a ter, que normalmente é aquele tempo que tu usas para cozinhar e depois sentas-te para comer e depois fora os pequenos almoços, os lanches, não é? E sobra imenso tempo, não é? Coisas que tinhas para fazer, que até podes aproveitar essas horas para descansar e para fazer aquilo, algo que realmente gostas, algo que realmente dá prazer nesse sentido. Isso na altura, ao início foi estranho, não é? Ter esse tempo livre. Por isso, malta, esta semana não há sabor nenhum, não é amargo, não é doce, não é astringente, não é picante, mas o segredo para fazer jejum, portanto o segredo desta semana é a água morna, a água quente. Para não falar que vos vai ajudar no jejum, porquê? Porque obriga o intestino a trabalhar e absorvem a comidinha que está lá estagnada e já não passam tanta fome. Foi o que eu comecei a sentir e é aquilo que eu aconselho a toda a gente que me tem perguntado agora mais recentemente sobre o jejum. Queres fazer jejum? Bebe água morna ou fervida mesmo. Vais ver que passas um dia de beleza e que no dia a seguir acordas maravilhoso, praticamente renovado, sem dores, cheio de boa disposição. Sim. Tá bem? Por isso, se tiveres alguma pergunta enquanto estiveres a ver este vídeo, está bem, ou agora, ou depois, ou se surgir, não esqueças mais uma vez de nos contactares, de falares connosco, de tirares as tuas dúvidas, ok? Nós podemos ajudar-te, orientar-te, guiar-te e ajudar-te naquilo que estejas a sentir, como sempre. Quem nos conhece sabe que a gente está aqui sempre disponível para vos ajudar em qualquer assunto, seja ele qual for. Por isso está à vontade para falar connosco. E já sabes, pelo menos até ao fim do mês, não sei se vai estender ainda ou não, mas em princípio não se irá estender, talvez só se for mesmo por causa das férias, mas
pelo menos até ao fim do mês ainda podes encomendar o teu mapa astral por escrito, que é uma coisa que nós não fazemos, raramente fazemos, porque nós gostamos mais de ensinar a pessoa, não é? De uma forma em que tu te possas esclarecer, mas para aquelas pessoas que não querem investir esse dinheiro e que querem ficar com uma coisa por escrito, tá bem? Podes mandar que a Dani está a descodificar isso e aqui o escribam vai Sim. pôr tudo Está a ficar bonitinho muito para te enviar. interessante. Aproveitem porque. Hã? Vocês são uma coisa? Não, Eu pensei que te queria dizer uma coisa. não. Por isso aproveitem. Está bem? Aproveitem isso. Aproveitem esta mega promoção. Tchauzinho, bons jejuns para vocês.